Bom, então meu nome é Adriano Ludwig, eu sou acadêmico do curso de agronomia, né? E utilizei o programa Prezi para montar um vídeo aula. Então, eu vou apresentar então vou falar um pouco sobre as pragas que atacam as folhas na cultura da soja. E também vou dar um enfoque principal para os danos que ocorrem sobre cada praga na desfolha. Aqui temos a lagarta da soja, então, Anticarcius gematalis. Os danos que ela causa no terceiro estágio, as larvas já provocam perfurações nas folhas, mas deixam as nervuras centrais e laterais intactas. O consumo foliar é muito pequeno, nos 3 primeiros estágios, quando ainda possuem 10 milímetros. Já do 4º ao 6º estágio, as lagartas consomem mais de 95% do total de consumo foliar, que é de 100 a 120 cm² por lagarta. Já em altas populações, se não controlado, provoca desfolha maior que 30%, causando perdas na produtividade da cultura. Próximo é a vaquinha verde, Diabrótica speciosa. Temos uma imagem então na fase de larva e a fase adulta. Os danos que ela causa é que os adultos, ao se alimentarem de folhas e brotos, também têm preferência pelas folhas mais tenras, e quando se alimentam, realizam pequenos orifícios, e as suas larvas então alimentam-se de raízes das plantas. Próxima é a vaquinha Cerotona arcuata. Os adultos são desfolhadores, mas podem provocar danos diretos às vagens e flores. As larvas alimentam-se de nódulos de Bradyrhizobio, diminuindo a disponibilidade de nitrogênio para a planta, podendo afetar negativamente a produção. Então, ao se alimentarem de Bradyrhizobio, vai dificultar a fixação de nitrogênio, que vai disponibilizar menos nitrogênio para a planta. O ácaro rajado é o próximo. Os danos que causa, seu ataque então prejudica a atividade fotossintética da folha, produzindo minúsculas pontuações cinza claras, que evoluem rapidamente para manchas contínuas acinzentadas na face inferior da folha, como podem ver na imagem. Enquanto então que na face superior ocorrem manchas amareladas. Na lavoura são notadas pequenas reboleiras com plantas intensamente atacadas, com aspecto amarelado. Em caso de ataque intenso, as reboleiras se juntam então, formando grandes áreas atacadas, podendo ocorrer então queda prematura das folhas. Temos aqui a mosca branca. Então as ninfas, ao se alimentarem, liberam grande quantidade de substância açucarada, e essa substância favorece a formação do fungo fumagina, tornando as folhas pretas, que ao receberem radiação solar se desidratam e caem. Seu controle é muito difícil quando a densidade populacional é elevada. Aqui temos o torrãozinho, então. O torrãozinho então ataca a soja logo após a emergência, causando um serrilhamento nas bordas dos folíolos, podendo atingir os pecíolos. São de ocorrência comum em lavouras do norte do Paraná, podendo ocorrer em grandes populações, mas sua capacidade de desfolha é reduzida. Então aqui uma imagem à direita, mostrando o serrilhamento que ele causa nas primeiras folhas. Aqui eu utilizei o programa Tonda, então, onde o personagem é o Pedro, produtor, e o Alceu, engenheiro agrônomo. E o Pedro vai então até a sua lavoura e percebe que há desfolha nas plantas. E liga então para o Alceu para vir resolver o problema dele, que ele não sabe, está apavorado. E no próximo momento, o Alceu, então engenheiro agrônomo, chega até a lavoura do seu Pedro, do seu Alceu,
e faz uma avaliação do que ele encontrou. E chega e fala para o Alceu: não, eu encontrei algumas lagartas, mas eu já tenho a solução dos seus problemas, vamos ter que aplicar um inseticida para evitar mais desfolhe. Aqui eu utilizei o programa Pix então para montar uma tirinha, onde o personagem é o Pedro e o professor. Então o Pedro pergunta o que veremos hoje em aula. Aí o professor responde: hoje vou lhe apresentar algumas pragas que atacam a cultura da soja. Segundo momento, então, o professor salienta também que veremos os danos que causam e algumas características que a diferenciam das demais. E na próxima aula, sim, teremos aula prática. Então, no próximo quadrinho, o professor, já em aula prática, com o Pedro, fala para o Pedro: agora você vai identificar algumas pragas que vimos em aula. E o Pedro não diz: tudo bem. Então, o quanto facilita o conhecimento teórico, que você pode visualizar algumas pragas, ver as diferenças delas, e dentre elas ainda, para que no momento a campo facilite essa identificação. Então seria essa a minha apresentação. Meu muito obrigado.